Minha gente querida, domingo passado, nós começamos uma série de mensagens sobre 5 fundamentos da Reforma Protestante, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E tivemos a alegria de ter conosco aqui o pastor Carlos Novaes. E a impressão que a gente teve depois de ouvir o Novaes é que a gente não precisa pregar mais nada, né? Porque eu acho que ele falou tudo o que a gente tinha que falar, né? E nós ficamos muito felizes quando eu consultei sobre a possibilidade dele estar com a gente aqui, e eu sabia que, em nome de Jesus, seria uma bênção muito grande, como foi, né? Ter a oportunidade de ouvi-lo aqui no domingo passado. Mas temos o desafio de continuar, né, até o dia 29 de outubro, né? Que é o último domingo, quando estaremos, então, encerrando esta série de mensagens. E eu queria pedir a você que estivesse realmente com a gente nesse propósito. Hoje queremos falar sobre a graça de Deus. Sola gratia, que significa somente a graça, ou somente pela graça. Domingo que vem vamos falar sobre a fé, né? E no outro domingo vamos falar sobre a Escritura, né? Somente as Escrituras, somente Cristo e, por último, somente a Deus a glória. São as 5 solas da Reforma, né? 5 somente que foram afirmados por Martinho Lutero e que realmente fizeram toda a diferença na história da igreja a partir dali. O texto de Tito, capítulo 2, você tem acompanhado na campanha de missões nacionais, o verso 11. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aí aberta, porque nós temos aqui na tela uma outra versão que eu gostaria de compartilhar com vocês, até o verso 14, para complementarmos aquilo que precisamos compartilhar com vocês nesta manhã. Temos, então, Tito, capítulo 2, depois vamos nos reportar também a Efésios, capítulo 2. Tanto Tito, capítulo 2, quanto Efésios, capítulo 2, nos trazem informações importantíssimas sobre a graça de Deus. Ali na tela, você pode acompanhar, diz o texto que, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Uma outra versão diz a vivermos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vivermos neste mundo de uma forma sensata, justa e piedosa, como vamos ver mais adiante, como veremos mais adiante. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu a si mesmo, ou quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence a Ele, né? E que se dedica a fazer o bem. Esse é o texto de Tito, que eu quero deixar com você aqui nesta manhã e, a partir dele, refletir um pouco sobre a graça de Deus, sobre o que ela faz, de fato, por nós. Todos nós sabemos, e é muito claro, que a graça de Deus nos salva, né? E nós vamos ver exatamente sobre isso, mas ela também, de acordo com esse texto, faz algumas outras coisas por nós, tá? Quando nós pensamos em graça, na graça de Deus, nós pensamos no favor imerecido de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus. É algo que nós recebemos de Deus, a parte de Deus, sem merecer. Normalmente a gente confunde um pouco os conceitos de graça e de misericórdia, né? Às vezes a gente mistura as coisas, a gente acha até que é a mesma coisa, mas eu tenho ali
para vocês uma simples definição do que vem a ser graça. Graça é um presente que eu recebo sem merecer, tá? Não é um prêmio que eu ganhei porque consegui fazer alguma coisa extraordinária. Não é. Não é um emprego que você consegue porque você passou num concurso público. Não é. Graça é algo que eu recebo sem merecer. É um presente que eu recebo sem merecer. E a misericórdia? A misericórdia é o castigo que eu deixo de receber apesar de merecer. A misericórdia é o castigo que eu deixo de receber apesar de merecer. Alguns anos atrás, um brasileiro foi flagrado na Indonésia por transportar droga, cocaína, dentro de pranchas de surf. E ele foi preso, e a lei daquele país diz que uma pessoa que pratica o tráfico de drogas, essa pessoa é condenada à morte. Enquanto aquele rapaz estava no corredor da morte, o governo brasileiro apelou ao governo da Indonésia. Apelou pedindo o quê? Pedindo o quê? Não pediu graça, pediu misericórdia. Viram a diferença? Para quê? Para que ele deixasse de receber o castigo que ele merecia. Entenderam a diferença, irmãos? Graça, então, é um presente que eu recebo sem merecer. A Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente vê ali a palavra dom, dom é presente. Mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presente que Ele nos dá sem merecermos. Não merecemos, mas Ele nos dá mesmo assim. Ele nos dá mesmo assim. Por quê? Por causa da sua graça. Por causa da sua graça. E a misericórdia? Deus tem misericórdia de mim, de você, e a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam quando, irmãos? A cada manhã. Hoje de manhã, Deus já renovou as suas misericórdias sobre a sua vida. Glória a Deus. Por quê? Porque grande é a sua fidelidade para comigo e para com você. Porque grande é a fidelidade de Deus, Ele renova todos os dias as suas misericórdias para conosco. Por quê? Porque senão nós seríamos consumidos. Estaríamos fulminados, se não fosse a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus retém a sua mão de condenação, de castigo, então é o castigo que eu deixo de receber, apesar de merecer. Ok? Dito isso, o que a graça de Deus faz por nós? A graça de Deus foi revelada para nos salvar. Amém, irmãos? Amém, gente? Amém. A graça de Deus foi revelada para nos salvar. Deus manifesta a sua graça para nos salvar. O que é que diz a palavra do Senhor? Que a graça de Deus é salvadora. Glória a Deus por isso. E Efésios 2, versos 8 e 9, você pode ler ali comigo na tela? Vamos ler todos juntos? Pois vocês são salvos, e isso, mas é a salvação, portanto, a grande questão aqui, dessa expressão sola gratia, somente a graça, ou somente pela graça, tá? Naquele contexto Lutero, a igreja pregava de que a salvação era pela graça, mas que a salvação não era somente pela graça. Deus havia manifestado a sua graça e tal, para salvar a todos, mas além de você contar com a graça de Deus, além de você confiar na graça de Deus, você precisava confiar nos seus esforços pessoais. Você precisava confiar também nas suas obras, naquilo que você fazia. Tá? E aí vem Lutero e diz, sola gratia.
Ou seja, somente a graça, somente pela graça, não pelos meus esforços, não pelas minhas obras, não por aquilo que eu posso fazer. Não sou salvo por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, sou salvo por aquilo que Deus fez por mim ali na cruz. Eu e você somente seremos salvos, somente podemos ser salvos, somente fomos salvos, melhor dizendo, pela graça de Deus. Amém, irmãos? Não são as nossas obras que nos salvam, não são os nossos esforços humanos que nos salvam, e por isso nós não podemos nos orgulhar de ter a salvação. Não temos como nos orgulhar. O que a gente precisa dizer é: Deus, muito obrigado pela tua graça. Eu não mereço, eu deveria receber era castigo, mas ao invés de receber o castigo, tu me deste a tua graça. Presente da tua salvação. Então a salvação é pela graça de Deus. Não é pelo meu esforço, nem pelo seu esforço, mas pela graça do Senhor. O Salmo 40 descreve muito bem isso. O texto nos diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, põe no Senhor a sua esperança. Então o texto diz aqui no verso 2, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, lama do pecado, atoleiro do pecado. O Senhor nos resgata, o Senhor nos restaura, e tudo isso Ele faz pela sua graça, pelo seu amor por mim e por você. A palavra de Deus nos diz ainda em Efésios, no mesmo capítulo 2, o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são o quê, irmãos? São salvos. Então, Paulo pinta aqui um retrato de um funeral, do ponto de vista espiritual. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos por causa da nossa desobediência a Deus. Estávamos mortos por tudo aquilo que a gente fez de errado diante do Senhor. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos levantou. Ele nos ressuscitou. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Glória a Deus por isso. E é por isso que somente a graça de Deus pode nos salvar. Sabe por quê? Porque o que é que um morto pode fazer por si mesmo? O que é que um defunto pode fazer por si mesmo? Nada. Nada. Então, se eu estou morto espiritualmente falando, então eu não tenho como salvar a mim mesmo. Guarde isso, meu irmão. Você não tem como salvar a si mesmo. Você não tem a menor chance. Eu não tenho, você não tem, ninguém nesse mundo tem. Ninguém tem a menor chance. Por isso que naquele dia, lá no jardim do Getsêmani, Jesus, antevendo todo o sofrimento que ele teria que passar, toda aquela via dolorosa, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Como não era possível, como não tinha um outro jeito para que eu e você fôssemos salvos, ele tomou aquele cálice, um cálice de dor, um cálice de sofrimento. Tudo isso ele fez porque não tinha outro jeito, porque estávamos mortos, e quem está morto não pode fazer nada por si, mas Deus pode fazer, e pôde fazer por mim e por você, por meio de Jesus, o seu Filho. E a palavra de Deus continua nos dizendo que onde aumentou o pecado, superabundou a graça, transbordou a graça.
Quanto maior o pecado, maior é a graça de Deus. Você pode olhar para a sua história de vida e dizer assim: eu trago no meu corpo muitas marcas do pecado, eu trago na minha história muitas marcas do pecado, eu trago na minha trajetória de vida muitas marcas do pecado. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você vai poder dizer: o meu pecado foi grande, mas a graça de Deus foi maior. E Deus é poderoso para transformar as marcas do pecado em marcas da sua graça. Em marcas da sua graça. Não importa o tamanho do seu pecado, a graça de Deus sempre há de ser maior. A graça de Deus sempre há de ser maior, porque onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Glória a Deus por isso. E a palavra do Senhor nos ensina ainda que a graça de Deus foi manifesta para que Deus pudesse fazer para si um povo seu, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que fosse exclusivo de Deus, exclusivo do Senhor. O que a palavra do Senhor nos ensina aqui? Diz que Deus, nesse processo de formar para si um povo, Ele manifestou a sua graça para nos educar, para nos ensinar, discipular, instruir. Nesse processo de formar um povo exclusivamente seu, Deus, então, pela sua graça, nos educa, ensina, discipula, instrui. Essa palavra, esse verbo educar aqui, de acordo com Strong, é o grego paidel, que significa treinar crianças, ser instruídos, ensinado, levar alguém a aprender. Também significa punir ou castigar com palavras, corrigir, mais ou menos aquilo que muitos pais, né, fazem ou deveriam fazer com seus filhos. Daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e pela admoestação de Deus. Isso tudo está implícito em educar. Deus está nos educando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos instruindo para formar a partir de nós um povo que seja só dele, somente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus se revelou então para nos treinar, para nos ensinar, instruir, discipular, corrigir e, sobretudo, moldar o nosso caráter, purificando-nos do nosso pecado e fazendo de nós um povo que seja somente dele, somente dele. Diz o texto 1 de Pedro 2, verso 9, você pode ler ali comigo? Todos juntos? Vocês, geração eleita, nação santa, para anunciar das trevas para a sua. Deus quer fazer de nós um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa graça nos ensina algumas coisas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste tempo presente, nesta era presente. Nós precisamos viver de uma maneira sensata. Para quê? Nós precisamos de sensatez, especialmente, queridos, para discernir o que é certo e errado no meio de uma inversão de valores que vivemos nos nossos dias. O mundo está do lado avesso, irmãos. O mundo está vivendo do lado avesso. Essa semana, se não me engano, foi quarta-feira, eu estava vendo a Globo News e vi uma palavra, uma propaganda que se repete, aquele tipo de propaganda que se repete várias vezes ao longo do dia. E quem estava falando era um médico muito conhecido no Brasil, autor de muitas reportagens do Fantástico. E ele dizia o seguinte: que problema existe? Eu vou tentar repetir exatamente as palavras dele. Tá? Acho que eu não vou conseguir exatamente, mas a maior parte eu vou conseguir. Que problema existe para você se o seu vizinho do lado dorme com um outro homem? Que problema existe se a sua vizinha é apaixonada pela melhor amiga dela?
Se você acha que eles estão errados, procure um psiquiatra. Você não está bem. Quem não está bem sou eu, irmão. Deu para ver como é que o negócio está invertido? Quem tem que buscar o psiquiatra sou eu. Porque creio na Bíblia, porque creio na palavra de Deus. Então eu que tenho que buscar um psiquiatra. Viu como é que inverteu a coisa? Nós precisamos de sensatez. De sensatez para vivermos neste mundo. E para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do inferno, o que não é do inferno. O que é valor de Deus, o que é valor do inferno para a nossa vida e para a nossa família. Precisamos viver também de uma maneira justa, de acordo com a justiça de Deus, não é de acordo com a justiça dos homens. Em muitos casos, a justiça dos homens não terá nada a ver com a justiça de Deus, e você, quando for confrontado, você vai ficar com qual? Você vai se ajustar à justiça dos homens? Você vai se contentar com a justiça dos homens? Ou você vai querer, vai preferir a justiça de Deus? Piedosa, sensata, justa e piedosa, ou totalmente dedicada a Deus, totalmente dedicada ao Senhor. 1 de João nos diz que nós não devemos amar o mundo. Diz o texto, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então Deus revelou a sua graça para fazer para si um povo que o ame mais do que o mundo. Um povo exclusivamente seu, que se dedique totalmente a Ele, para viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Deus nos salvou pela sua graça, amém, irmãos? Agora, se a gente não vive de maneira sensata, justa e piedosa, a gente está jogando a graça de Deus fora. O texto diz lá, olha, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, eu insisto com vocês, que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Essa graça que nos alcançou, como o Felipe cantou, desde criança, muitos de nós aqui fomos alcançados na nossa infância. Fomos alcançados pela graça de Deus, enquanto milhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus ainda. Mas pela graça de Deus nós fomos alcançados. Tivemos acesso à salvação. Meu irmão, não receba essa graça em vão. Não jogue fora. Não jogue fora. Porque há muitas pessoas que ainda não tiveram acesso a essa graça. Não jogue fora essa graça. Não desperdice a chance de ajustar a sua vida. Não desperdice a chance de preparar-se para um futuro melhor. Não desperdice a chance de ter um dia sido alcançado por essa graça salvadora, em nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo pôde dizer, mas a graça de Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça para comigo não foi inútil. A graça de Deus tem sido inútil para com você? Se não houve transformação, se não houve mudança, você simplesmente conheceu a salvação pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, você não saberia que você é pecador e que você precisa de salvação. Mas se você reconheceu isso, mas não deu chance à transformação que Deus quer fazer na sua vida, Deus não conseguiu transformar a sua vida, não mudou a sua vida simplesmente por resistência da sua parte, a graça de Deus está se tornando inútil para você. É inútil, é algo desprezível. Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Tudo o que sou eu devo à graça de Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi por meio de coisas perecíveis,
com prata ou ouro. Foi pelo sangue do Cordeiro de Deus que nós fomos salvos. A graça de Deus se manifestou a mim e a você por meio do sangue de Jesus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso me reporta aquilo que Dietrich Bonhoeffer afirmou pouco antes de morrer num campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Pastor luterano, lá na Alemanha. Ele disse que a graça que nós recebemos não foi uma graça barata, foi uma graça que custou muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. Então não despreze essa graça. Não despreze essa graça. Viva pela graça de Deus, em nome do Senhor. Viva pela graça do Senhor. Porque custou muito caro, custou a vida do próprio Filho de Deus. E para terminar, a graça de Deus se revelou para nos preparar para a eternidade. O verso 13 nos fala que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa graça nos prepara para a gente chegar lá na eternidade, pelo menos um pouco melhor do que a gente está hoje. Pelo menos um pouco melhor do que a gente está hoje. Por quê? Porque quando chegarmos à eternidade, nós teremos que prestar contas. O dia da eternidade será um dia de prestação de contas, em que eu e você teremos que prestar contas. Vamos ter que prestar contas, por exemplo, do uso do nosso tempo. Como foi que a gente aproveitou a nossa vida? Como foi que a gente aproveitou o tempo de vida que Deus nos deu? Você se lembra do filho pródigo que jogou um pedaço da sua vida na lata do lixo? Quanta gente hoje está jogando um pedaço da sua vida na lata do lixo? Teremos que prestar conta do uso do nosso tempo, teremos que prestar conta dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Você sabe que aquilo que entra lá na sua conta bancária veio de Deus? Não veio da sua empresa, não veio do governo, veio de Deus antes de qualquer coisa. Veio do Senhor. Veio do Senhor e nós vamos ter que prestar contas disso tudo a Ele. Porque é dele e tem que voltar para Ele, tem que voltar para a glória dEle. Vamos ter que prestar contas. Vamos ter que prestar conta dos talentos e dons recebidos. Como a parábola daqueles 3 homens que receberam talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 conseguiu outros 5. O que recebeu 2 talentos conseguiu outros 2. E o que recebeu 1, o que fez? Enterrou o seu talento. Você está enterrando o seu talento? Eu queria só dizer para você que o dia da prestação de contas vai chegar. Você está enterrando o seu dom, o dia de prestação de contas vai chegar. Você vai ter que se entender com Deus. Pastor, não quero mais trabalhar. Não quero mais servir a Deus e tal. Agora eu vou ficar realmente só no banco, sem fazer nada. Bom, eu vou ouvir a sua voz. Agora eu quero ver se você vai ter coragem de dizer isso para o Cordeiro. Para o seu pastor você pode dizer isso. Agora, para o Cordeiro, eu acho que vai ser difícil você dizer. Que cara você vai ter para encarar o Cordeiro naquele dia? O Cordeiro que deu a vida dele por você. Você não consegue dar 1 hora para vir à igreja na quarta-feira. Você não consegue dar 1 hora para orar a Ele todos os dias. Você não consegue dar 1 hora para ler a Bíblia todos os dias. Não consegue vir à escola dominical, porque é muito tarde, pastor, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Você não consegue. Não, mas no trabalho chega às 8. É para o trabalho, né? É para o trabalho. A gente tem uma noção completamente errada, irmãos. Sabe, para Deus é o mais ou menos. Para Deus é qualquer coisa. Irmão, para o reino é o melhor que eu posso dar para você, e você pode dar. Para o reino é o melhor que nós podemos oferecer. Em nome de Jesus, se você tem coragem de dar devoção e dedicação ao seu patrão, do seu trabalho, para o seu Deus, você vai dar menos do que você dá para Ele. Menos dedicação, menos zelo nas coisas que você tem que fazer. Vamos prestar contas dos dons e talentos recebidos. Concluindo, Deus revelou e ainda hoje revela a sua graça para nos salvar. Amém, irmãos? Ele revela a sua graça para formar para si um povo só seu. E Ele revela a sua graça para nos preparar para a eternidade. O Cordeiro é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Mas Ele não é digno de receber as minhas nem as suas desculpas. Às vezes, esfarrapadas. E não tem nada a ver com aquilo que Ele fez por mim e por você. Você pode fechar seus olhos e dizer: obrigado, Deus, pela tua graça. Um dia me salvou.